Olá, boa tarde. Oi, Nô! Que prazer você aqui, meu amor. Tô morrendo de saudade, Nô. Você tinha que fazer minhas aulas na plataforma. Assim a gente matava a saudade. Oi, Emerson, tudo bem? Oi, Oi, Fê. tudo bom? Tudo e você? Tudo bem, deixa eu me ajustar aqui melhor. Vai se gostando, eu também tô. Tem um pessoal entrando já. Legal, Você tá bem? tudo certo, e você? Também, tudo bem. Ainda bem que esquentou um pouquinho hoje, né? Não, e né, os dias lindos, esse sol, dias Esse sol. ensolarados, e a gente aqui, né, em casa. Tudo bem, tá bom também. Com certeza. Aham. Então tá bom. Vamos esperar mais um pouquinho? Vamos, a gente espera 5 minutinhos e começa, né? Isso. Legal, tá bom. Oi, Ivana. Tudo bem, Ivana? Saudades de você. Hoje a Celine está aqui. Ela é dona da escolinha Eco Berçário. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas crianças na pandemia. Vai contar um Vamos. pouquinho da história dela. E a gente também quer saber, né, como que as famílias estão em casa aí, se virando com as crianças. Sim, Compartilhar isso, quem tiver dúvidas, né, aproveitar e mandar também para nós. sim. Oi, Cari. Tudo bom? Saudades de você e do Marco. Vocês podiam voltar agora na plataforma, hein? Não tem desculpa que não tem tempo. Vamos falar disso na live também hoje. Vamos. Vou acho que fechar uma porta aqui, que eu tô com meu filho, né, em casa. Vai lá, você. Boa tarde, vamos chegando para a live com a Celine. Ela é dona da escolinha da Ecoberçário. A gente vai falar um pouco sobre as crianças nessa pandemia. Vamos lá, Fê? Vamos. Então vamos. Eu queria te agradecer por estar aqui hoje, de ter aceitado esse convite, dar essa oportunidade da gente se conhecer. Eu que E, agradeço. e eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho do seu trabalho. Então, meu nome é Celine Villatoro, eu sou advogada, eu também sou pedagoga, eu sou diretora na escola Ecoberçário, aqui no bairro. Eu também sou membro da Rede Pickler do Brasil e também sou certificada como educadora pela Positive Discipline Association. Então, hoje minha principal ocupação é a direção da escola e acho que é isso, né, de introdução. Que ótimo, que bom ser. E como você surgiu, como surgiu a vontade de você ter a escola, ser? Então, eu acho que como muitas mães que são transformadas pela maternidade, eu sou uma delas. E a minha experiência com o Felipe, o meu filho hoje tem 8 anos, e nesse período que eu fui mãe, a gente fala, a criança não vem com manual. Então a gente conta muito com o apoio da nossa rede, e dentro dessa rede a instituição escolar, ela também tem um papel muito importante. Eu entendo hoje que não é assim, em casa educa, a escola ensina, né? Hoje a gente tem papéis muito compartilhados.
E eu sentia que, quando o Felipe ele estava nessas instituições mais tradicionais, eu não me sentia acolhida, apoiada. Então, a Eco surgiu muito dessa vontade de fazer diferente, de trazer boas práticas, não só para a sala de aula, porque na Eco a gente tem aí uma das melhores e mais inovadoras práticas educacionais que estão aí no mundo. A gente é bem ligado nisso, mas também trazer acolhimento para as famílias. Então, a gente tem um apoio psicoterapêutico, pedagógico também, que é muito importante para as famílias. E é um trabalho que é super legal, a gente poder compartilhar vivências. E a gente também usa muito a disciplina positiva, né? Então, é uma forma também bem interessante da gente lidar com as crianças. Então, a Eco surgiu dessa vontade de querer fazer diferente. E a escolinha fica aqui perto do estúdio, né, Cê? Isso, a gente fica ali na rua Abduambuba. Ela é a continuação da Sussumuirata. Então, a gente está ali, acho que mais escondidinho, né? Então, para quem ainda não conhece, vamos lá, vamos nos conhecer daqui a pouquinho, né, fisicamente, mas a gente está ali. E como que a escola desenvolve o trabalho socioemocional e educacional, Cê? Então, lá na Eco, a gente desenvolveu um programa que chama Pequenos Exploradores. Então, o programa dos Pequenos Exploradores, ele desenvolve as soft skills. E o que são as soft skills? A gente tem a criatividade, a cooperação, a autorregulação e a liderança como habilidades a serem desenvolvidas. Então, o primeiro setênio de um ser humano, do desenvolvimento de um ser humano, ele é um dos mais importantes. Nesse período que a gente vai desenvolver tudo isso. E até hoje, o que a gente tem uma missão aí das empresas. Quem que educa os adultos hoje? São as grandes empresas. Por essa razão, inclusive, que as empresas têm investido muito no desenvolvimento de soft skills para os adultos. Porque às vezes a gente tem alguém que é muito bom tecnicamente, mas ele pode ser não cooperativo, ou às vezes é um líder que também não é cooperativo. Então, tudo isso, a gente precisa ser um combo disso. É claro que cada um de nós, a gente vai ter uma preferência, a gente tem algo nato. Não é todo mundo que vai ser líder, que senão ia ser, né? Ninguém, todo mundo mandando também não dá, né? Mas é importante que a gente desenvolva tudo isso. Então, pensando assim num paralelo, para que as pessoas possam entender, lá na Eco, ao invés da gente ensinar matemática financeira, ou a matemática mesmo, o português, a linguagem, a gente vai trabalhar as habilidades socioemocionais e a partir delas eles vão adquirir todo esse caldeirão aí de informações. O brasileiro, ele é muito tradicional, ele é muito conteudista, ele quer o papel, quer a caneta, só que a gente observa e quando as crianças chegam para a próxima etapa da educação, elas estão cansadas. E não é isso que a gente quer. Né? Então, às vezes, nesse período até os 6 anos, os pais, não, mas meu filho tem 6 anos, ele ainda não sabe escrever, não sabe ler. O que eu falo para esse pai é calma, calma. O pai geralmente dá um batalhão de coisa para a criança fazer, né, Cê? Sim. Daí, inglês, balé, matemática, e daí a criança fica até num estresse, eu acho. Sim, né? Porque nós também, adultos também, a gente com a agenda lotada, a gente fica estressado. Crianças não é diferente. Sim. Então a gente trabalha o socioemocional dessa maneira. E você pega crianças a partir de que idade, Cê? A gente tem já no berçário a partir de 4 meses. E aí lá no berçário, até 1 ano e meio, 2, a gente tem muita influência da abordagem Pickler. É claro que a gente não aplica 100% nenhuma abordagem, porque a gente tem também o nosso perfil, a nossa estrutura. Então, nada que a gente pega de um lugar e põe 100% outro funciona. Então, a gente hoje tem o nosso jeitinho, que é muito especial e é bem inovador de trazer aí a aprendizagem para essa primeira infância. Ah, legal, Cê. E essa pandemia que veio agora, Cê, o emocional dos adultos, tá? Uhum. No limite, assim, né? Eu vejo por mim mesmo que tem dia que eu tô bem, tem dia que eu choro, tem dia que eu quero voltar, tem dia que eu falo não é perigoso. Hoje mesmo eu tava vindo para cá, a rua tá lotada, eu acho que as pessoas estão saindo dessa... Então, todo mundo, né, doido. O que vai acontecer.
Então, assim, se a gente já fica nesse patamar de subir e descer no emocional, quem dirá a criança, né? Então, o Pois que que é. você tem para falar para o pessoal? O que que pode ajudar? O que que você, com a sua experiência, né, os seus estudos, o que que você acha que ajudaria uma mãe hoje com as crianças em casa? Então, a gente precisa entender, eu também estou sofrendo, né? Cada um, pouco importa o problema em si de cada um, eu também tenho oscilado muito, e o meu temperamento, que aí a gente também tem que entender, cada um tem um temperamento. Eu sou muito positiva, eu estou sempre para cima, e ainda assim tem dias que eu também fiquei bem mais assim, ai meu Deus, caramba, Tem né? um medo, uma insegurança, né? Eu Daí você tenho uma fica, "Não, escola, a gente não está podendo abrir, a gente sabe as famílias que precisam. Então, assim, eu também tá difícil. O que que, assim, a gente tem que entender dessa situação? A criança insegura, ela vai buscar o colo, porque o colo para a criança, ele representa aquele ambiente seguro, acolhedor, eu vou ter um olhar amigo, uma palavra amiga. Então, o colo, ele é tudo. Mas e aí, o adulto? Cadê o colo do adulto, né? A gente está sem colo, porque as possibilidades de colo do adulto estão mais restritas, a gente busca os amigos, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, alguns vão até fazer compra, eu acho que a galera que está indo para o shopping tem muito isso, né? A gente não tem que julgar mesmo, cada um tem um jeito de ser, a gente tem que respeitar isso. E aí o que acontece? A criança, ela é mestre na leitura da comunicação não verbal. Então, o que significa isso? O adulto, com possibilidades mais restritas de buscar a segurança dele, a gente também está mais inseguro, a gente está mais dengoso e a gente não tem colo. Com isso, a criança, ela absorve muito do que a gente sente, de como a gente se comporta. Então, por essa razão que a gente tem visto crianças que às vezes nem eram tão dengosas, hoje estão mais dengosas. Às vezes, crianças super autônomas, que faz tudo sozinha, pede mais, demanda mais o adulto. E aí, nesse paralelo do colo do adulto, a gente até entra muito na questão que a gente precisa se cuidar. O adulto precisa ser, como a gente fala lá do avião, eu preciso colocar meu oxigênio antes para colocar na criança? Porque a gente está muito ligado. Então, qual que seria o colo do adulto? A gente recomenda. Seria o esporte, colocar na agenda, né? Uma dessas possibilidades. Então, a gente cuidar do corpo e da mente. O quanto o esporte é importante, né, Karina? sim, e isso também serve para as mães, né? Porque não adianta eu também estar num estresse e querer passar uma tranquilidade para a criança, né, Cê? Sim, Então, se a gente colocar lá na nossa agenda que o movimento tem que fazer parte 1 hora por dia, e você escolhe, você quer pilates, você quer caminhar, sei lá embaixo no prédio se puder, ou até tem gente que está saindo na rua com máscara para caminhar, eu acho que tem que ter um movimento que daí a pessoa vai se sentir melhor e você passa isso para o seu filho. Eu e conversando com você essa semana, harmonizar. você falou uma coisa super legal que eu achei, que não adianta eu ficar o tempo inteiro falando para o meu filho ficar tranquilo se eu não tiver. Então, isso eu passei até para o meu marido. Falei, olha, tá vendo? A gente no meio da correria, todo mundo trabalhando e a gente está num mega estresse e quer que a criança fique tranquila. Eles da noite para o dia foram privados de estar com os amigos, estão aprendendo de uma maneira que não foram preparados. O recurso humano na aprendizagem ele é muito importante. Então, assim, a gente precisa entender que eles também vão querer mais colo, e assim como aqui a gente está falando para colocar o esporte, né, o colo do adulto, uma das possibilidades do colo do Sim, adulto, colocar na agenda, a gente também colocar na agenda o momento do brincar com a criança, de estar com a criança. A gente está muito na rotina também, que a gente está também recomendando a usar esses momentos, mas a rotina assim, eu vou almoçar, vou jantar, vou tomar banho, né? E aí eu também tenho que trabalhar, tô ganhando menos e trabalhando triplo. Então, assim, sim, tá muito difícil, mas a gente fala, tem que pôr na agenda, tem que organizar o tempo. E não é agora, a pandemia, ela só escancarou isso. Porque a gente sim, sempre teve que organizar a nossa rotina e com filhos isso é mais ainda expressivo. sim. E daí o estresse generaliza, né? Porque Pois eu acho é.
tem mais dificuldade hoje, eu como mãe, foi esse negócio de ensino remoto. Ai, meu Então, Deus, eu também tenho um de 8 anos em casa, né? é Imagina. assim, o negócio não está sendo fácil. Hoje ele está tendo prova e eu fiquei pensando, né? Nem os professores estavam preparados para o ensino remoto, É. nem a escola, muito menos. Muitas instituições, não. Então, eu não sei se a Ecobersário está fazendo alguma coisa de ensino remoto. Então, na Eco, assim, o nosso desafio é a faixa etária que a gente atende, que é até os 5 anos, e até pela Sim. Sociedade Brasileira de Pediatria, eles precisam de exposição diária, o recomendável é até 1 hora. E hoje, Sim. o que nos resta? São os recursos tecnológicos. E essa mãe também está usando a TV, já ultrapassou a cota, né, da 1 hora por dia. Então, a gente tem mandado kits de alimentação, então a gente também segue muito da influência da alimentação ayurvédica. Então, a gente manda box para fazer Ai, as que receitas legal. em casa, isso é bem legal. E até tem muitas famílias que estão pedindo, a gente vai começar a ampliar para famílias que queiram também inovar em casa, que já estão cansadas do que a escola tem trazido, ou as crianças mesmo querem novidade. Então, a gente também vai ampliar isso para outras escolas. A gente também está com uma postura muito cuidadosa com os nossos profissionais. Então, a gente fez uma migração para que tudo aconteça. Então, a gente foi indo de maneira bem cuidadosa. E vou falar que os pais da escola, da Eco, eles são incríveis, porque eles nos apoiaram até nisso, enquanto muitas mães estão falando, não, mas é pouco. Eu acho que é até importante a gente falar um pouco das diferenças, porque o ensino remoto, à distância mesmo, o professor, ele apresenta um planejamento adaptado. Então, que é o que está acontecendo, né? É só apenas um planejamento para poder ser facilitado pela família. Assim, a gente não é pedagogo, ainda que seja incrível poder ensiná-los alguma coisa, nós não temos esse treinamento. É importante a gente valorizar esse recurso humano do educador. Então, o que está acontecendo agora seria mais ou menos o ensino remoto. A gente também tem uma outra modalidade, que é o ensino à distância. Você quer falar, Ká? O que você ia perguntar? Eu queria falar desse ensino remoto. Qual dica que você daria, tirando essa parte do ensino remoto, porque eu já estou ficando desesperada, e semana que vem ele entra em férias, e eu preciso tirar ele do videogame, entendeu? O Felipe acho que é a mesma coisa, né? Tem horário que Sim. E você antes da sabe que eles... escola tomava um tempo, então ele ficava menos. E agora, qual habilidade você acha que nessa quarentena você daria de dica para desenvolver a habilidade da criança para ela sair Criatividade, do né? mundo Então, game? a gente precisa ensiná-los, assim como nós, porque a nossa geração também não tem isso. A gente fica sem fazer nada no sofá? Não fica. Então, assim, o tempo ocioso, ele também é um componente muito importante para o desenvolvimento da criatividade. Então, até o que é interessante falar, o World Economic Forum, ele traz uma lista das 10 habilidades que ele compreende como as habilidades do futuro. A gente sabe que muitas profissões vão mudar. O que a gente precisa de habilidade para poder se adaptar a esse futuro? A primeira dela, para 2030, é a criatividade. Em 2005, ela era a última. Então, hoje ela saiu lá de último e está indo para o primeiro. E aqui na Eco, a gente também trabalha ela como a principal habilidade a ser desenvolvida. Então, o que a gente precisa lembrar? Que hoje a gente tem tempo e ainda assim a gente não tem tempo ocioso. Lembrar que as conexões, a criatividade, a gente fica no ócio. Então, a gente poder observar a janela, a gente ter esse tempo mais ocioso é muito importante. E é um exercício. Agenda, né? Além do movimento, Desligar o não celular, fazer nada. buscar, conversar mesmo. Ó, vamos fazer um desafio, mas aí tem que ser junto. Porque não adianta você falar para ele sair do videogame e você não sair do celular. Então, você Sim. também vai... A dica é, vamos colocar... o que é possível? Você trabalha com o celular, você tem as lives, você está ali fazendo as aulas online, mas na sua agenda, tem algum momento, Karina, que você consegue colocar, eu não vou ligar o celular, eu vou desligar o celular, ou eu não vou olhar para ele? Então, tem um momento de ócio, a gente fazer juntos, porque o Felipe me pega nessa.
né? Então a gente, mas você tá aí com o celular? E eu, ai, Fê, tô aqui respondendo uma mensagem. Mas será que eu precisava responder mesmo naquele minuto? Provavelmente não. É que a gente tá nesse senso de urgência. Então a gente repensar no tempo mesmo. Isso é muito importante, viu? É por isso que eu queria muito que você falasse sobre isso, Cê, porque no dia a dia É difícil. tá virando um bolo. Veio uma pergunta da Renata aqui que eu achei super interessante, que também estava na nossa pauta. O que fazer quando acabar essa pandemia? Como que a gente vai voltar de tudo isso? Como que você acha que a gente tem que lidar com a situação de volta das crianças na escola, todo mundo querendo se abraçar? O que a gente Então, pode dar de dica, Cê? olha, o que eu posso dizer, a verdade absoluta disso é que alguma coisa vai mudar. O que vai mudar é ainda difícil para a gente mensurar. E acho que assim, a principal dificuldade é a gente lidar com o nosso medo. Porque a gente está num momento de pandemia onde a nossa vida, nosso bem mais precioso, ele ficou ali, né, totalmente prejudicado. Então, tudo isso gerou muito medo. As crianças vão vir com esse medo também. Então, a gente vai ter que ter muita paciência. Primeiro, na adaptação. Então, a gente vai ter que fazer tudo de novo. A gente estava começando a colher os frutos da adaptação ali em março. Quem é da área escolar e estiver nos assistindo vai se identificar com isso. Mesmo as famílias, né? Quando a gente está começando na escola, no primeiro ano, a criança fica mais, né? Ainda não sei, não conheço. Mesmo os mais velhos, a gente também sabe as diferentes personalidades. Então, assim, a gente precisa ter muita paciência com as crianças e nós também precisamos estar seguros para a gente poder fazer aquela transferência ali de energia e eles também se sentirem seguros. Então, lá na Eco, o que a gente vai fazer, assim, de mudança? Para nós... É o que você perguntou agora. Então, para nós é muito mais... assim, vai ser um pouco mais tranquilo, não menos desafiador, mas a gente já tinha muitas medidas protocolares de higiene. Então, o tipo de álcool que a gente utiliza, o tipo de cândida que a gente utiliza, né? Os espaços, a gente tem uma escola que é minimalista. Então, para quem não conhece o que é o minimalismo, é legal também ir lá e pesquisar. É um movimento que surgiu da arquitetura e hoje é uma forma de ser. Assim como a gente tem a abordagem Montessori, que é uma maneira de ser. Então, a escola já tem uma estrutura que facilita. A gente não tem muitos, né, assim, cacarecos na escola. Então, isso facilita a higiene. E o desafio é a questão afetiva. Nós somos muito afetivos lá. Então, não tem como falar para a criança que não vai abraçar. Não tem como a gente falar para uma criança de até 5 anos que ela tem que ficar no xizinho. Então, assim, as escolas, eu imagino que elas vão abrir de uma maneira mais protocolar, com receio mesmo, mas aos poucos a gente vai relaxando também. Então, hoje a gente tem tido algumas notícias que são muito boas, a gente conhece pouco do vírus, mas as últimas notícias, até que a União Europeia também está divulgando sobre a questão da transmissibilidade do vírus em relação às crianças, isso é uma excelente notícia. Então, eu acho que isso vai ser algo mais... vai tranquilizar, né, os ânimos, mas é investir muito no treinamento. A gente vai tirar o nosso selo com a creche segura, então poder deixar a escola apta, profissionais treinados. A gente vai contar mais do que nunca com a cooperação da família, então isso também é importante. Aqui é onde meu estúdio de Pilates, e a gente tem uma escola de dança. Que legal. E a escola de dança, querendo ou não, aglomera, né? Então, a gente está esperando, né? E estamos estudando, estamos fazendo treinamentos também, e reforçando toda essa parte que você falou. Não é que a gente não limpava, né? É que Sim. existem os protocolos, né? Então, parece repetições, né? A gente vai ter que aumentar as repetições de higienização. Né? Então, imagina um bebê, até naninha. Como que eu vou falar para a criança que não vai trazer a naninha dela para a escola? Então,
Então, eu acho que a gente tem que aguardar, né? Vai ser desafiador para todo mundo, e eu acho que nós vamos aprendendo a cada dia que vai passando quando a gente voltar, né? Mesma coisa no Pilates, a gente está cheio de protocolo aqui, uma demarcação no chão, vai atender todo mundo mais separado, só que eu acho que o mesmo nós vamos ter que ir na hora ver mesmo o que vai acontecer, né? Para as crianças menores, a gente trabalhar muito o nosso medo. Né? A pandemia ela está trazendo esse momento de reflexão, trabalhando a nossa resiliência. E lembrando, a pandemia só escancarou. Isso a gente sempre teve que desenvolver enquanto ser humano. E essa questão, né, da máscara para os menores, não tem como exigir, nem indicado os menores de 2 anos usarem a máscara. Né? A gente tem que proteger, higienizar a mão. Então, vem de casa, a criança que pega transporte escolar tem que higienizar o calçadinho para entrar. Na escola também, lá a gente vai entrar de calçado. Então, algumas medidas aí. E eu acho que só vai beneficiar. Por quê? Não usar sapato, ele é excelente para o desenvolvimento da habilidade socioemocional. Então, até o desenvolvimento do arco plantar, ele tem impacto no desenvolvimento socioemocional. Então, vamos pensar no positivo disso tudo. E isso também tem tudo a ver com o Pilates, porque o Pilates Pois é! sem sapato no Pilates. Então, Pois a gente tem que estar com esse protocolo de colocar propés, pelo menos para chegar até o estúdio, e daí ficar uma sapateira. Eu acho que no fim vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. As experiências, hoje eu falei com uma amiga aí da Alemanha, que eles estão abertos às escolas desde o final de maio, e ela me falou que está indo super bem, e eu acho que às vezes a gente acaba focando muito nas notícias negativas. Então, ouvir uma boa notícia sempre é muito bom. Falando em coisas negativas, né, que eu não quero nem pensar, queria que você desse uma dica para os pais, para a gente ter uma mensagem positiva, um feedback seu, que eu acho válido para você dar para os pais. Legal. Para os casais com filho, a gente sempre fala, assim, lembrar o respeito à coparentalidade. Né? Então, a gente respeitar os estilos parentais diferentes. Claro que a gente tem que falar a mesma língua, mas ainda assim a gente fala a mesma língua respeitando os outros. A gente está aqui todo mundo falando português e a gente também respeita todas as maneiras de pensar. E o principal para as famílias, eu acho que é a gente se conectar de verdade. Vamos aproveitar esse tempo, olho no olho, com as crianças pequenas, aquela hora do banho, como a gente toca. Eu gosto muito da frase da Amy Pickler, que ela fala dessa reflexão, da diferença de uma criança que ela é educada com mãos cuidadosas. Eu não vou aqui falar exatamente a frase dela, mas é mais ou menos isso. A diferença de uma criança que ela é educada com mãos cuidadosas e pacientes para a diferença de uma criança que é educada com mãos mais truculentas e apressadas. Então, a gente lembra disso. Vamos se conectar. A gente se conecta toque e olhar. Né? Então, olhar, estar junto. Acho que se conectar de verdade é algo que eu gostaria de passar aí de recado. Vamos aproveitar o tempo, que a gente não vai ter esse tempo off de novo. Não vai ter. O tempo que a gente está mais estudando, eu acho, né? Pelo menos os professores. Eu acho que a gente está repensando um monte de coisa. E eu acho que é o que você falou, a paciência e a empatia, né? De você entrar no lugar da pessoa, eu acho que tem tudo a ver com essa pandemia. Sim. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer mais uma pergunta para esse até lá a gente fala assim de dicas também para quem está nesse período com as crianças estudando em casa, a gente ter uma atitude brincante, né? Então a gente está muito sério, a gente está com muito problema, a gente está com muitos pensamentos, né? Aquela coisa, a gente esquece de ficar mais leve, então a gente também tem essa atitude brincante em casa, eu acho que é super saudável. E outro tema, assim, que é sempre importante é essa questão da coparentalidade, que é uma palavrinha, né, difícil. E eu trago muito o que fala a disciplina positiva, que
para quem quiser estudar, quem está nessa pegada aí de estudar mais, a gente entender esse equilíbrio entre a gentileza e a firmeza. Porque o desafio hoje moderno de educação de filhos é a gente conseguir harmonizar, né? A gente ser 100% gentil e 100% firme. A gente tende muito a compensar. Então, quem nunca falou, ai, minha mulher é mole demais, ai, meu marido é muito bravo. E aí a gente tenta, né, suavizar o lado do outro para compensar. Sim. Então, é isso que a criança, ela é mestre. Por isso que ela sabe como agir com o pai, como a mãe, porque realmente nós somos pessoas diferentes. Isso não é mal. Aí a gente consegue entender essa habilidade da criança de leitura, de comunicação não verbal e de entender as diferenças. E por que a gente acha que, né, a gente acaba sendo tão desrespeitoso no sentido de não respeitar a diferença dentro de casa? A habilidade de vida que a gente ensina para as crianças em relação ao respeito, à coparentalidade é essa. Olha, eu vivo bem e eu consigo fazer escolhas positivas e saudáveis. Então, isso também é muito positivo. E na pandemia, né, esse período aí que está todo mundo 100% junto, é importante a gente buscar esse equilíbrio na coparentalidade também. Então, a gente tem uma pergunta da Luciana, que você também conhece, né? Como é que coloca o horário do Pilates na aula, né? Na agenda, né? Agenda, tem que ter o horário de não fazer nada e o horário que é o que a Celine falou, de a gente ficar bem, né? Eu preciso da atividade física, eu preciso da liberação dos hormônios da atividade física. E Né? você tem que conhecer a sua rotina, você tem que saber o que funciona para você. Eu não estou aí dentro da sua casa para saber a sua rotina, então você tem que sentar, tem que refletir. E não é você decidir, chama todo mundo que é o interessado aí na sua casa. A gente fala muito das reuniões em famílias, o quanto elas são importantes. Então, vamos lá, você tem crianças maiores? Melhor ainda, a criança já pode ver esse movimento, você ensina essas habilidades de negociação, de conversar. Eu não consigo as coisas pelo choro, né? Não é o que a gente quer, essas habilidades incríveis aí, de conversar, de negociar. Com isso a gente já mostra em casa. Então, identificar primeiro, observa a sua rotina de casa, o que funciona para você? É cedinho? É fim do dia? Como que é? Às vezes pode ser de uma forma agora, pode ser de uma forma antes da pandemia, né? Acontecer de outra maneira. Mas senta, reflete sobre a sua rotina, né? E aí você determina uma prioridade no seu dia e o resto você vai encaixando, né? A gente não tem prioridades. Prioridades não é plural. Com certeza. Cê, eu queria agradecer muito que você Eu que participou agradeço. desse bate-papo. Eu adorei. Estou aprendendo muito desses bate-papos que a gente teve essa semana como mãe, para ser mais paciente e ter esse espaço com o tempo de não fazer nada, com o tempo de fazer atividade física. Quero muito conhecer sua escola. Já ouvi falar muito bem da sua escola, por isso que eu te chamei. Que legal, fico muito feliz. Vamos fazer eventos juntos. De repente, os pais, né, dos seus alunos podem vir fazer uma aula aqui e a gente fazer essa troca que eu achei super interessante. Eu que agradeço, eu gostei demais. Eu acho que cada perguntinha sua daria aí 1 hora de conversa, Com certeza. porque tem muito assunto legal. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, tem muita informação, e a minha dica final aí seria a seguinte, então, ficar atento o que funciona para cada família. Nós também somos únicos enquanto, assim, núcleo familiar. Cada um tem um jeito especial de ser. Então, a gente também ir lá buscar informação, mas vamos ficar atento ao que funciona. E eu que agradeço, eu tenho certeza que a gente vai estreitar muito mais aí os nossos laços. Cada dia tem uma caixinha de surpresa, né, Cê? Pois é, e cada fase também. E a gente valorizar o nosso bairro, né? Fazer o Pilates próximo, comer na padaria aqui perto, valorizar o restaurante próximo, a gente fortalecer a comunidade. Então, lá na escola a gente também tem muito isso, de trocar, assim, fazer esse network com os pais, nos fortalecermos, né? Então, eu que agradeço, adorei. Eu que agradeço.
Um Então beijo. tá bom, Cê. um beijo. Muito obrigada, Cê. Gratidão. Obrigada a Amém. você. Beijo. Tchau, linda. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada por ter acompanhado aqui. Tchau, tchau.